E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho uma pergunta muito séria pra você aí que tá me assistindo. Você tá bem? Pode responder, pode demorar o tempo que quiser, eu espero. Muitas vezes essa pode ser uma pergunta meio difícil de responder, porque eu acho que ninguém tem controle e nem sabe da totalidade do que tá sentindo, e é uma coisa natural do ser humano não saber. Às vezes são poucos seres humanos que têm a clareza pra saber de tudo isso, e é louvável a pessoa que sabe disso, mas é normal não saber se tá bem. Especialmente quando a gente se trata e a gente presta atenção que estamos vivendo em meio a uma pandemia. Não é algo normal, não é algo que as outras gerações passaram. Outras gerações passaram coisas piores. A Guerra Mundial é um exemplo dessa. As guerras mundiais são um grande exemplo disso. Nem sempre a gente teve paz, mas a questão agora é diferente. Porque as guerras mundiais, elas aconteciam. Na real, o que eu tô falando? Porque se a guerra mundial acontece em algum lugar, tem pessoas que estão morando em tal lugar. Então... Mas o que eu quero dizer é que assim, o ser humano, ele foi feito pra viver em bando, saca? E quando a gente é privado de viver nisso, acaba que os problemas, eles ressurgem e ficam por mais tempo e se tornam mais graves. Um exemplo disso é a própria depressão, que na pandemia ela cresceu exponencialmente, porque é só você pensar, se você, em tempos normais, se você tivesse um problema, você ia, sei lá, pra faculdade, pro colégio, e teoricamente você conseguia esquecer um pouco dos problemas porque você estava lá estudando. Agora, você tem que ficar 100% em casa, alguns, né, que respeitam a pandemia, mas o problema tá ali, todo o tempo, 100% contigo, naquele mesmo ambiente, com aquele mesmo tipo de pessoa. Não tem aquela troca. E o ser humano, ele foi feito pra viver em bando, saca? Pra ver aquela troca, pra ver pessoas passarem pra lá e pra cá. Então, acontece que na pandemia, como isso tudo não é algo que se deve fazer, os problemas vêm aumentando muito. Os problemas mentais, eles ocorrem de forma exponencial. O exemplo disso é a ansiedade, que aumentou muito mais que a depressão, por exemplo. E da ansiedade para a depressão é uma coisa que ocorre rápido. A busca por terapia, ela vem aumentando durante esse período de quarentena, que é de 2020 até 2021, que a gente está vivendo. Inclusive, as vacinas, elas estão chegando e eu espero muito que seja o final disso. Porém, a gente não tem nem data de começar a vacinar as pessoas mais novas, porque teoricamente são os mais velhos que estão sendo o pessoal da saúde. Só que a questão é que muitas pessoas hoje em dia elas encaram como procurar uma terapia, por exemplo, como coisa de doente. Que se você olhar de certa perspectiva não é algo normal, porque todo mundo, principalmente hoje em dia, necessita de uma terapia, seja para tratar traumas antigos, ou a própria ansiedade, ou a depressão. Outro tabu que existe é das pessoas que são medicadas. As pessoas, elas ficam mal pelo fato de serem medicadas, mas elas não entendem que talvez aquilo melhore o estado atual delas. Mas se existe um conselho que todo mundo deveria seguir, é faça terapia. Ou pelo menos procure ajuda, porque se você ficou mais de uma semana triste, já tá mais de uma semana triste e não sai desse poço, é bom procurar, porque não é normal. E nem tem como dizer pra você fazer as coisas que gosta, porque elas estão fechadas. Você não vai poder sair, por exemplo. Ou juntar aquele pessoal da universidade e ficar no meio daqueles pub que tem na cidade. Na real que até dá, né? Mas você tem que ter um pouco de consciência e prestar atenção que a gente ainda tá no meio de uma pandemia e os números de mortos, eles estão crescendo exponencialmente e não vão parar tão cedo, na real. Geralmente, em tempos normais, quando você tava muito mal, você simplesmente saía de casa, sei lá, ia pro trabalho, por exemplo, pra faculdade ou pro colégio, ou até sair com os seus amigos pra lugares aleatórios, sei lá, beber um vinho quente. Você já tava conseguindo trocar essa energia e não ficar preso 100% no mesmo ambiente, com os mesmos problemas e com as mesmas pessoas. Consequentemente, você voltava um pouco melhor pra casa. Só que nesses tempos atuais a gente não pode fazer isso. Então, a pesquisa e a procura por uma psicóloga, uma terapeuta, é sempre válido. E se você tem um pouco de preconceito, um pouco de medo de procurar, procure escondido, com o tempo.
sei lá, dá uma pesquisada, vai entendendo mais sobre o assunto, porque não é um negócio de gente anormal, todo mundo precisa, só que as pessoas, dependendo delas, elas têm a mente fechada para isso. Mas o resultado sempre é claro, você consegue ver assim a longo prazo as melhoras. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria: façam. Eu tô muito conselheiro, meu, tu não acha? Hã? O quê? Esse negócio de terapia é frescura. Não existe. Não, terapia não, esse negócio de depressão é frescura. Não existe. Mas tu já ouviu isso aí? Coisa do demônio. Essa aí é clássica. Eu ouço todo dia. Depressão é coisa do demônio. Muito obrigado pelo acesso. Até o próximo vídeo.